Beleza, Milton Godoy. Tá lembrando aqui, eu estou lembrando a imagem, né, do Zimbo Trio vendo na televisão e ao vivo também, quando eu pude ver. E me deliciei. Às vezes não dava para ouvir muito baixo, né, Hamilton? O baixo ficava meio prejudicado. Não né? tínhamos essa qualidade de gravação que a gente tem hoje, né? Porque vazava muito o som. O microfone do baixo deveria pegar só o contrabaixo, mas por ele entrava alguma coisa de piano. E entrava alguma coisa de bateria também, né? Então não era tão nítido, tão claro. Hoje a gente ouvindo uma gravação dá gosto, né? Claro. Que você grava, inclusive você grava em lugares diferentes, né? Fica todo mundo se ouvindo. A bateria fica isolada, né? Para não vazar. O contrabaixo também e o piano também. Então você faz o que a gente chama mixagem, é quando você traz os instrumentos na proporção que você acha que deve ser, que haja maior equilíbrio. Então essa distorção que existia ao vivo, você corrige na gravação. A gravação sempre é melhor como qualidade do que ao vivo. Claro. E na televisão, a televisão também nunca ofereceu um som muito bom, né? Na história da TV. Né? Eles foram, em vez de aprender, eles foram desaprendendo com o tempo, né? Então... Agora, como é que você definiria o jeito? Porque outro dia eu estava vendo um documentário sobre o Barcelona jogar futebol, né? Então tem um filme, o cara tenta explicar do ponto de vista técnico, como é que colocava os jogadores, o jeito do Barcelona jogar e tal. E o jeito do Zimbo Trio tocar e gravar e arranjar. Porque quando a gente ouve esse arranjo do Garoto Ipanema, você vê, claro, tem a sua mão lá, né, no piano, resolvendo as questões. E você tinha a contribuição do Rubinho Barsotti, do Luiz Chaves, para você fazer uma coisa única e ao mesmo tempo muito bem ensaiada, muito coesa, eu diria. Como é que você definiria o som do Zimbo Trio? Assim, o próprio nome foi uma busca, porque nós não queríamos um nome pessoal. Vamos procurar um nome impessoal. Certo. Por quê? Porque senão seria o Hamilton Godoy acompanhado de baixo e bateria. Não era essa a proposta, né? A proposta do Zimbo era que todos pudessem participar, cada um respeitando o solo do outro, né? O momento de cada um, mas os três tocando um para o outro. Então você vê que existe uma coesão muito grande, assim, uma ligação muito grande. Esse é um dos detalhes. E dá esse som que se buscava
um padrão de som. Então, as pessoas ouviam o Zimbo e falavam assim, poxa, é o Zimbo Trio tocando, mesmo que não soubesse Estilo que a gente definido. que a gente tinha gravado aquela música. Exato. É o estilo, né? O padrão, a forma de tocar. Zimbo Trio Way, né? Que seria os americanos. Eu acho que foi o jeito de tocar do Zimbo Trio. Eu acho que foi E isso. tinha um momento que diferenciou. vocês juntavam todos, né? Nessa coesão, e todos podiam brilhar, né? No momento você solava, às vezes, a maior parte do tempo, mas tinha o solo de baixo, tinha o solo de Cada bateria. um vai ter a sua vez, só ter paciência. E o Chaves ainda usava o arco no ele baixo, gostava, que ele adorava, né? Ele gostava de tocar com arco. Com né? arco, o Rubinho usava também, além das baquetas, uma baqueta vai para fazer um som mais grave, né? É, isso mesmo. Como chama? Maletes, né? Que o Rubinho uma- usava essas maletes são Maletes. baquetas com ponta de feltro, né? Que Exato. dava aquele som diferente. Ele punha tanto no prato. Nossa, aquela coisa. ele inovou muito a bateria, né? A bateria não usava só isso, não, né? Tocava com a mão. Tocava assim. com a mão, Não, né? O homem era virtuoso mesmo. Tinha Vocês uma três criatividade. era né? um trio tremendo. É, Um trio de gente- ataque, assim, de E qualidade. a gente ensaiava muito, viu, Colibri? A gente ensaiava, a gente pensava em tava cada pensando. arranjo, procurava a forma, eu ficava mexendo na harmonia da música, vendo como é que ficaria melhor, né? Ensaiava, às vezes, eu e Luiz primeiro, para a gente encontrar essas soluções harmônicas mais adequadas. Depois o Rubinho ouvia, vinha, dava palpite também no arranjo. Os três Vocês eram quebravam ritmos. Essa do Garoto de Ipanema, depois passa. Já muda, quebra o ritmo. Vocês faziam isso muito, né? A gente fazia assim. Era uma outra marca do Zimbo Trio, né? Também. Então era aquilo, como é que o Zimbo Trio toca tal música, né? Existia até dos compositores essa curiosidade, né? Quando eles sabiam que a gente gravava uma música deles, queriam saber como é que nós tínhamos tocado, né? Como era a nossa versão. E tem, entendeu? por acaso, a gente estava falando aqui antes de começar o programa, dos amigos que estão fazendo teses, dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre o Zimbo Trio, porque lá no clã você também, além de compositor, músico, instrumentista, você é professor, né? Você montou o clã, que é o Centro Livre de Aprendizagem Musical, que é famosíssimo, passaram vários grandes músicos por lá e existe até hoje. E tem um estudo assim específico, a maneira de Zimbo Trio tocar, já tem teses, dissertações a respeito nas universidades, nas academias e tal? Eu acho que várias iniciativas já aconteceram assim, de pessoas que dão para nós assim um destaque, né? Que acham que o nosso trabalho é importante e resolvem fazer algum trabalho sobre isso daí. Acadêmico, né? Acadêmico mesmo, né? Agora mesmo eu estive na universidade aqui em Campinas, há pouco tempo atrás, na Unicamp, fazendo uma palestra lá, a convite de uma professora de música lá, chamada Thaís, né? E eu fui lá falar com os professores, né? E com os alunos, sobre algumas coisas que eu escolhi para falar, né? Teve a Universidade Americana que se interessou por alguma coisa, teve um aluno lá fora, né? Que fez um doutorado de música, usando uma música minha, citando como exemplo de superposição harmônica, de forma de improvisar com escalas pentatônicas, usada com sabor de dominante, umas coisas são coisas técnicas, né? Que alguns músicos se interessam, e às vezes a forma como você ensina faz com que desmistifique um pouco esse negócio de ficar chamando todo mundo de gênio, né? É melhor você falar, tu é um gênio. Quando você fala assim, você não tem que... tem que procurar saber o que o cara pensa quando ele faz aquelas coisas. Senão a gente nunca passa a não ter acesso. Você entendeu? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a gente não sabe nada. Então a gente não pode parar de estudar nunca, né? Eu aprendo com os meus colegas e tem alguns colegas que às vezes me citam e eu fico surpreso de saber que de alguma forma eu causei alguma influência na formação deles musicais, né? Então está sendo estudado o Zimbo Trio e Hamilton Godoy a gente vai... na academia. Tá certo. Agora eu vou para os Estados Unidos em agosto, né? Dar aula de música lá no Brasil Camp, que é um lugar onde muita gente se reúne para fazer música. Vou ficar praticamente um mês lá, um mês de agosto inteiro. Nesse lugar eu vou, a Léa Freire também, nós vamos juntos. Vamos dar aula de música, vamos mostrar a nossa concepção musical para gente que gosta de música brasileira, que são estudantes
E parece que eles adoram partitura, isso que você tem na camisa, aí os caras adorariam. Depois você vai tocar o que eu tenho na camisa aqui. É o desafio do dia. E é muito bacana isso, né? Porque o interesse pelas coisas... Mas aqui no Brasil, na Unicamp, alguns lugares, essas universidades sim. que estão estudando música popular brasileira, tem gente tem interesse tem. em saber o jeito de Zimbo tocar, de Hamilton Godoy e tudo mais. E às vezes a gente, por experiência que tem já de dar aula, a gente encontra uma forma de conduzir as pessoas mais didática. Vai por aqui que você vai chegar nisso, aqui e tal. Porque a pessoa vai escolher o caminho dela. Claro. A gente não dá talento para ninguém, né? Não, e você mesmo falou, claro, vocês 3 super talentosos, né? E além de tudo, ensaiavam a exaustão. Tem Quer que dizer, estudar, não é só chegar lá e achar, olha que bonito, os caras fazem fácil, né? Não, os caras ensaiavam muito. Eu adoro, até hoje eu adoro estudar, né? Eu estudo para mim, toco para mim mesmo. É mesmo? Procuro tocar, procuro melhorar o meu som, sabe? Estar sempre com uma condição boa, instrumentisticamente falando. Vamos contar em Bauru quando começou tudo, há 78 anos? Olha, eu nasci numa família de música, né? De músicos, né? Essa história sua é muito legal, pô. Vamos contar. Então, meu pai tocava violino, minha mãe tocava piano, meus tios, por parte de mãe e de pai, também tocavam algum instrumento. Meu avô tocava. Então, o que acontece? Naquela época não tinha televisão, não tinha nem aparelhagem de som direito, né? Era aquela vitrola que você tinha que dar corda nela. Acabava, desafinava. Então, numa casa como a nossa, era uma casa abençoada, né? Que tinha gente tocando, fazendo música ao vivo. Então, o processo de musicalização se faz naturalmente. Mas aí tinha todo um ambiente, tinha né? Um ambiente de música. Né? Então, desperta muito cedo. Então, não é só, porque não podemos esquecer a família Godoy, não é só Hamilton, né? Não, Adilson e Hamilson. Hamilton, né? Tudo com A, nada com H. Eu sempre achava, o dia eu escrever Hamilton, não, é com A, não é com H. Meu pai abrasileirou, né? Ele quis, legal, tirou o H. E todo mundo ali ligado no som, ligado na música. Né? Quando chegou o piano em casa, eu me lembro, tinha 9 anos, o Adilson 10, foi uma festa, né? Começamos a estudar, começamos o piano, para poder tocar no piano, sabe? Cada coisa aconteceu ao seu tempo e vinha num momento que a gente estava muito ansioso para aprender, sabe? Agora, a história no Brasil, o sujeito vai estudar piano, você é garoto, quantos anos você começou a estudar? Eu comecei com 9 anos. 9 anos. Aí tem o professor, né? Vamos chamar. O menino gosta de tocar, vamos chamar um professor para ele tocar. Quem foram os primeiros mestres? O primeiro professor a minha foi uma senhora chamada Nida Marchione. Foi minha primeira professora. Lá em Bauru? Lá em Bauru. Ela foi professora até o momento em que ela chamou meu pai, sabia que a gente gostava de tocar música popular e ela tinha implicância. Ela não queria. Não, porque os meninos não podem fazer, porque não sei o quê. Essa bobagem, né, que existe de alguns eruditos. De né? mudar, de achar que é bom e o outro não presta. Não presta. E ela ameaçou, até que um dia ela cumpriu a ameaça dela. Eu fiquei sem professora, eu e meu irmão, eu não dou mais aula. Ela ficou sabendo que a gente tinha tocado num lugar. Vocês iam na night lá em Bauru? Não, a gente tocava, tinha uma livraria lá, até hoje, de Libra lá que tinha. Os donos eram, um dos donos era um pianista também, que tocava bem, né? E eles comentavam depois, os Godoy estiveram aqui tocando. Aí a dona Nida queria saber o que eu tinha tocado. Um dia eu cheguei lá, ele tocou Rimsky-Korsakov, o Voo do Besouro, né? Então, olha, ela ficou toda feliz, mas eles tocaram de um jeito diferente. Já é as quebradas do Hamilton. A música é assim, deixa eu ver se dá pra tocar. Vamos ver. É tudo assim, né? Mas eu gostava de tocar assim, ó. Boogie Woogie. Tremendo Boogie Woogie, você meteu. Aí... Quer dizer, podia tocar do outro jeito também, mas esse jeito eu achava mais legal, né? Entrou no Boogie Woogie. Entrava no Boogie Woogie, entendeu? E ela se implicava com essas coisas, né? Ficamos sem professor. Ela faz, ensinei os meninos e o jeito eles quebram tudo. Mas eu não sei. Vocês já estavam quebrando as regras. A gente eu já estava trabalhando, inclusive, um primeiro trabalho profissional. Eu precisava fazer aquilo. Claro. Né? Mas aí um professor chamado Efísio Aneda aceitou a gente, ao contrário dela, ela adorava. Pedia pra gente tocar 4 mãos, eu e meu irmão, né?
Aí a dona Nida, depois passou o tempo, ela percebeu que ela tinha dado uma grande mancada, né? Que aquilo que ela tanto não adiantava nada. Aí eu comecei a estudar em São Paulo, vim para São Paulo tomar aula com Nelly Braga, que era assistente da Talhaferro. Né? E aí Madalena Talhaferro, uma das maiores pianistas na história. Tive a sorte de ser aluno dela, né? Da escola dela. Isso. E aí eu consegui algum destaque aqui, aí a Pauruense toca no Municipal, que ela fazia umas aulas públicas, né? E eu fui selecionado para tocar. Aí começou a ter uma repercussão. Agora, na hora de tocar publicamente, você quebrava também o boogie-woogie ou você seguia? Não, aqui o pessoal de São Paulo, eles não eram intransigentes, mas eu estudava que eu queria ser pianista de música erudita. Essa era a sua ideia inicial? Era a minha ideia, então. eu queria. Entendi. Então, a música popular me dava condições, me dava dinheiro, né? Eu trabalhava em boates, trabalhava à noite, estudava e fazia concurso, que era a única forma de você aparecer, não tinha outro jeito. Aí eu ganhei vários concursos importantes aqui em São Paulo, né? Fui me especializando. Ficando Mas bom. Mas você era bom de que compositor? Eu me dava bem com os eruditos, viu? Mas especialmente alguém assim? Eu toquei coisa importante de Bach, né? O concerto, partitas, suítes, Beethoven, eu toquei várias sonatas, 32 variações, que era uma peça importante. Toquei Chopin, baladas de Chopin, Scherzo. O repertório era muito amplo. E autores brasileiros que eu gostava de tocar. Aí já melhorou, porque Francisco Mignoni escrevia sonatinas muito boas brasileiras e faltava intérprete para essa gente. Camargo Guarnieri era outro compositor importante. E eu estudava as coisas dele, tocava para ele, ia dizer onde ele gostava, como eu tinha que ser, como não tinha que ser. Porque eu tocava popular e eles achavam que eu tinha um balanço que os outros eruditos não tinham. Mas isso eu consegui por causa da música popular, né? E uma coisa ajudando a outra. A sua Sim, técnica. Só somou, a sua né? técnica erudita. Quando eu fui tocar popular, eu tinha uma técnica. Eu tinha uma técnica que me ajudou a improvisar, a fazer coisa. Não era. Eles falavam assim: o Hamilton é um pianista, então não é um tocador de piano, né? Tem uns caras que ficam tomando suas dores, né? Mas eu nunca tive esse problema, viu, Colibri? Agora você levou pro Zimbo, né? Algumas coisas por exemplo, você até fez nesse disco aqui, você botou lá, claro, teve que botar o Johann Sebastian. Eu pus por o Prelúdio 2 que vocês tocavam. Então, teve uma época que a gente estava na Philips, na Fonogram, que na época era Philips, né, gravadora. E a ideia foi fazer, eu sempre gostei de autores eruditos. E eu ficava brincando, porque isso aqui dá para tocar em samba. Para mim, Bach era um sambista. Porque esse prelúdio que ele escreveu... Esse é o original dele. Mas presta atenção que tem um balanço aí, ó. Tô dando uns acentos diferentes, mas eu tô fazendo o que Bach escreveu. Para não estudar, para fazer gravar isso aqui em ritmo de samba. Então peguei e escrevi uma linha para o contrabaixo e gravamos. Aí dessa música saiu, vamos gravar um disco chamado Opus Pop, que nós gravamos. Né? E esse Opus Pop são todas músicas eruditas com ritmo brasileiro. Olha Tchaikovsky, que ele escreveu, ó. Botei um balanço na música ali, que é... A melodia é... Sou eu que estou inventando, não. É Tchaikovsky, que ele faz. Aí já sou eu, né? Aí volta. Lindo, né? Lindo. Aí modula.
hora, né? Que delícia. Essa aí Não para, Milton. Aí eu peguei Que Vila delícia. Lobos, né? Peguei a baquinha número 5 de Vila Lobos, que essa é famosa, né? É muito bonito Aí esse ficou um disco. choro, praticamente. É, ficou um choro, né? Ah, E aí acabou entrando. Aí eu peguei alguma coisa de Beethoven, acho que eu peguei a Sinfonia 40, que é. É original. Ah, é só swingar. Parece fácil. Né? Eu fico olhando a sua mão aí, pelo amor, só swingar, é que parece fácil. E esse trabalho que o Zimbo fez era para ser um disco, acabou tendo que se fazer um segundo volume, porque teve uma solicitação muito grande na Europa. Esse disco foi lançado no mundo, né, também. Tá na disposição? Não tem mais, porque... No Spotify ninguém consegue ouvir isso aí? Talvez você entrando na internet, ir lá, botar lá Opus Pop, você vai encontrar... Deixa eu ver que ano que é esse Opus Pop que você... Acho que é 70 e alguma coisa, né? 70 e fumaça? Daí pra frente. Mano. É o que eu falo, tudo faz tempo, né? Tem aqui, tem o Opus Pop de 72, Zimbo e Orquestra, clássicos com bossa. Isso. E o Opus Pop número 2 em 73. Então, acho que foram esses dois discos aí, entendeu? 72 eu peguei e 73, esse pela prelúdio... Fonogram na época. Isso Pela mesmo. Fonogram. Então, esse prelúdio de Bach que eu mostrei no começo, que era esse aqui, né? Eu gravei nesse disco porque eu falei, eu vou fazer alguma citação de um trabalho erudito que eu fiz. Você também gravou no tributo ao Zimbo Trio. É o tributo. E vai tocar hoje à noite vou no Itaú. Vou tocar hoje Itaú esse prelúdio lá. Com a rapaziada. Com a rapaziada. A rapaziada tá tocando bem pra cacete. Né? Vamos ouvir mais uma do disco, já que você... O Egberto Gismonti. Queria que você falasse um pouquinho dele. O Egberto, pra mim, é um... Que tem o Louro, né? Você fora gravou o Louro. de série, Ele toca o piano também de um jeito especial? Especial. Ele é um erudito que faz música popular, você pode chamar como quiser, né? Essa música brasileira, a gente fala 3 gêneros, erudito, popular e folclore. Eu acho que o Brasil tem um 4º gênero, sabe? Esse que você... Popular, você pensa popularesco, não é. O nível é tão alto, né? Que não é erudito porque o swing é manifestado ali, você tem baterias, tem contrabaixo, você tem uma forma diferente de expor, né? Então, a erudição, para mim, é conhecimento. Então, o erudito, para mim, o Gilberto é um erudito, entendeu? O Hermeto Pascoal é um erudito. O conteúdo das músicas dele são muito alto. Que não tem essa classificação clássica, né? De ser erudito, popular, folclórico. Não, tem alguma coisa diferente. Que seria um quarto gênero, um gênero que tem uma qualidade excepcional, que é respeitada no mundo inteiro. E o Gilberto escreveu, num dos nossos discos, ele escreveu uma contracapa muito bonita, né? Então eu lembrei disso também e falei, vou pegar uma música dele. A gente tocava outras músicas dele, mas peguei o Louro, que eu acho lindo, e eu fiz uma introdução, quem vai ouvir agora vai perceber, que é meio erudito assim, né? Que eu fico só, depois eu dou uma citação rítmica, aí o Cidiel e o Edu entram comigo. É muito bonito esse arranjo aí. Vamos ouvir então o Louro do Egberto Gismonti com Hamilton Godoy e Trio. Deixa eu ver, a internet está bombando aqui, eu não fiz pergunta nenhuma aqui na internet. Daqui a pouco o povo vai reclamar.
que lindo. Delícia de ouvir, né? Louro do Egberto, que arranjo legal. Ficou bom, né? E a gente lembrou agora do Chaves, né? Do Luiz Chaves usando o né? arco no baixo, né? Aí deu uma lembrança de tudo. O que você, assim, tem mais... Fora a música, que a gente já sabe que foi maravilhosa, né? Os trabalhos que vocês fizeram e está sendo objeto de estudo até hoje, né? Do jeito de vocês tocarem. O que você sente, assim, mais saudade do tempo, da convivência, das loucuras das viagens e tal? Só lembrando que não temos mais o Luiz Chaves, o Rubens Barsotti está firme aí, mas está meio adoentado, né? Está afastado da música, não pode mais tocar, né? Basicamente. Ele não consegue mais... por problemas de doença, de né? doença, ele está impedido mesmo de poder tocar, né? Isso. Infelizmente. Agora, o que você sente de saudade? Porque deve ser uma loucura. Vocês foram em 1000 lugares tocar, né? Em festivais, mundo afora, assim, dos três, assim. Porque cada um... O Luiz Chaves, que eu te falei, eu tinha meio medo do Luiz Chaves, porque ele era muito sisudo, assim, muito, né? O Rubinho veio até uma vez com você aqui no estúdio há muito tempo, né? Com a gente, falando do Zimbo e tal, e sempre brincalhão, fazendo as palhaçadas dele e tal. O Luiz Chaves eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas se você conhecesse assim, você ia gostar também. A gente era muito... Cada uma personalidade. Né? Sempre. Nós nunca nos metíamos na vida particular do outro. A gente tinha um tipo de conduta que fez com que a gente ficasse imunizado de qualquer tipo de problema. Quando acontecia, a regra era sentar e conversar sobre alguma desavença, sobre qualquer coisa, entendeu? A participação dos três era muito intensa em tudo que acontecia com o trio. Como não tinha chefe, as responsabilidades eram divididas, certo. Você entendeu? Nós tínhamos que olhar para nós mesmos e cobrar de nós, caso alguma decisão errada tivesse sido tomada, alguma coisa assim. E isso nos uniu muito. Nós tínhamos uma confiança extrema entre nós, entendeu? Com relação a tudo que você pudesse imaginar, parte financeira, parte pessoal, respeito às famílias, entendeu? Então, era um negócio que dava... E respeitando também o jeito de cada um ser, né? A forma de cada um, nós sempre fomos três pessoas diferentes, assim, né? Mas você de Bauru, o Luiz Chaves lá do Belém do Pará, não tem nada a ver, né? E o Rubinho paulistano aqui da Gema, aqui de São Paulo, né? Então não tem, o que dava certo mesmo era o amor que nós tínhamos pela música, isso nos uniu muito, né? A gente queria sempre mostrar um resultado melhor. E a gente foi conseguindo. A cada disco, um prêmio, o resultado vinha. Né? Nós fazíamos aquilo que a gente achava que era a melhor forma de fazer. Né? Entendeu? Então, deu muito, é uma convivência de quanto tempo juntos, sem se largar os três? Sem largar. Os três originais foram 39 anos. Olha, muito tempo. Eu, Rubinho e o Luiz. Aí, quando houve o problema de saúde do Luiz, né? Esse espírito nós tentamos continuar com ele, ainda com o Itamar Colasso, que ficou 10 anos praticamente tocando contrabaixo, né? Baixo elétrico, quando ele entrou no lugar do Luiz, eu, o Rubinho e ele. Até quando o Rubinho ficou doente, eu e o Rubinho começou a tocar menos, né? Nós viramos um quarteto, né? Porque o Pércio Essap entrou e o Rubinho participava de 2 números, 3 números, o que ele pudesse uma participação fazer. Especial. Né? Foi o Pércio que veio uma vez com você, o Rubinho e ele. Então o Marinho Andreotti, né? Que foi o contrabaixista que tocou depois no lugar do Itamar, né? Até o momento em que eu desativei o trio, porque achei que eu já tinha feito o trabalho que ele tinha, né? E você tinha o trabalho pessoal seu tinha o também, trabalho pessoal meu, aí o Rubinho não estava mais tratando das coisas que poderia ser, aí o sobrinho dele entrou para tentar pegar alguma boca aí com o negócio, que até hoje não dá para entender o que ele queria, você entendeu? E jamais eles entenderam, a família dele entendeu como é que era a nossa ligação, né, nosso respeito, né? Entendeu? E das viagens, assim, que você lembra, assim, que tantos lugares vocês foram pelo mundo? Não, foram 40 países, né? 40 países, então, e alguns deles, mais de 20 vezes. Mas tinha, assim, o que dava mais mancada, o Rubinho parecia mais louquinho, né? Não, mas não tinha isso, não. Não, assim, tipo, alguma coisa mais engraçada que vocês faziam. Não, a brincadeira tinha. Isso era um sarro atrás do outro. Pra conviver é difícil, né? Sarro atrás do outro, né? Um tirando o pelo do outro, né? Para poder também a convivência que não é fácil. Exatamente, não é fácil não. Você vai se desgastando com o tempo. Claro, né? Junto, né? As viagens muito prolongadas às vezes. A gente ficava na Alemanha, ficava muito tempo viajando lá, fazendo excursões, né? Então, e as cantoras que passaram
com o Zimbo Trio e arranjo? Todas Foram essas? várias cantoras, digamos assim. A mais importante delas, cada uma no seu tempo, acho que ocupava o espaço de crooner, que a gente chamava, né? Isso veio desde a Elis, né? Depois de um ano de trio, a gente foi fazer uma viagem internacional para o Peru. Foi a primeira viagem internacional da Elis. E o empresário pediu que se a gente pudesse levar um cantor. Nós tínhamos uma lista grande, tinha Maísa, tinha Agostinho dos Santos, né? E a Elis estava começando a se entrosar com a gente. Aí nós levamos a Elis, né? Que ano que foi isso aí? Faz tempo. 64. Final de 64. Já tinha o Fino da Bossa ainda? Não, antes do Fino. Tá vendo que já tinha uma Já, ligação não, antes do Fino. Por isso que primeira tem que explicar viagem a história. dela, Não E foi depois antes. as outras cantoras? Teve... depois com Elisete, mas teve antes Leila Pinheiro, né? A Cláudia, né? A primeira, Cláudia, a primeira Cláudia. viagem da Leila Pinheiro foi com o Zimbo também, foi para Colômbia, acho que nós fomos para Colômbia, depois Venezuela, também como crooner, né? Ela estava começando a carreira. E demos muita sorte para essa gente, né? Que ficaram famosos aí. Pois então tem que. Muito Na hora mais. de escrever a história, precisa resgatar o. Sério, não é? E a lembrança dela também, da Leila, é muito feliz. Legal. Ó, vou ler aqui uns Facebooks. Olha, você pode participar. Hoje estamos recebendo o Hamilton Godoy hoje, o tributo ao Zimbo Trio, que ele vai fazer daqui a pouco, hoje ainda, lá no Itaú Cultural, né? Vai ser um show, vai mostrar o disco dele, que é o tributo ao Zimbo Trio. E vai ser a partir das que horas mesmo? Das 8 horas, né? 8 horas. 8 horas lá no Itaú Cultural, aqui na Avenida Paulista. Então você chega antes para pegar, reservar o ingresso, porque vai estar lotado lá, vai ser muito legal. E você pode participar aqui no programa, na Hora do Rango, pelo Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual, e também pelo WhatsApp. O número é 96893-7672. 96893-7672. Já vou ler aqui um WhatsApp. O Vinícius Bicudo, virei fã da Rádio Brasil Atual, que ele teve aqui, músico, o baterista aqui e comissário de bordo. Oba. E ele veio tocar bateria aqui, agora está acompanhando a Rádio Brasil Atual e Hora do Rango. O Marcos Canduta, que é um grande músico lá de Santos, mas grande Hamilton, um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos. Colibri pergunta para ele se é verdade que ele jogava futsal com luvas de boxe. Olha aí, começaram as histórias aqui, agora não tem como esconder. E aí, Hamilton, é verdade isso? Não? Não, isso aqui... Que história é essa, pô? Não, a gente é que brinca, né? Que tem cara que é tão bom que é capaz de tocar guitarra com luva de boxe, né? Você jogava futsal, ele tá brincando. Não jogava não, eu não era bom nisso. Não. Futebol não quero. Não. O Sancerarte diz assim, Zimbo Trio maravilhoso. Pergunta pro Hamilton, na opinião dele, por que hoje não se produz mais a música bossa nova como se fazia na época Áurea de João Gilberto e todos vocês. Se ele acha que ficou restrito àquele tempo, a bossa nova. Eu acho que tem muita gente fazendo boa coisa, viu? Boa música. Eu tenho acesso por causa do trabalho que eu faço também com estudantes, escolas, clã, né? Escola de música. O que não acontece hoje é o mesmo espaço para divulgação que acontecia naquela época. E o momento era diferente também, né? E a concorrência sempre existiu, sempre teve uma música aí que disputava lugar com as músicas de qualidade, né? Hoje nós temos a mesma coisa acontecendo, só que proliferou demais, eu acho, e pouco se resguardou das coisas de conteúdo, né? A poesia ficou banalizada hoje em dia, então não tem a música não tem mais o mesmo conteúdo como tinha naquela época, né? E os que estão fazendo, eles encontram mais dificuldade do que nós encontramos para divulgar o trabalho naquela época. Então isso eu acho que está atrapalhando um pouco o aparecimento de novas pessoas. Ele está se referindo também à bossa nova, mas acho que é mais fora, né? A bossa nova fez o papel dela e a bossa nova abriu espaço para tudo que de bom que aconteceu na música. Esse pessoal que nós estamos ouvindo aí, você vê Gilberto Gismonti, eles de alguma forma foram influenciados pela bossa nova, entendeu? Eu ouvi bossa nova, adorei a bossa nova, aprendi as coisas da bossa nova e fui tocar de uma forma diferente, a forma de tocar. Mas o conteúdo da música continua. Até hoje, né? A gente vai... E você toca Tom Jobim. Toca Tom Jobim. Vou fazer uma apresentação com a Orquestra Jovem agora no final do mês aqui em São Paulo. E tem uma das coisas que eu vou tocar é a canção Amor Demais, né? Que é a Canção do Amor Demais, o disco da Elisete. Da Elisete, né? Cardoso, que foi o disco que antecedeu o disco da Bossa Nova, né? O precursor, né? Segundo alguns estudiosos, né? Precursor de fato. Muito junto, depois veio o João Gilberto. Isso, entendeu? Então, as coisas de qualidade, elas ficam, eu acho, né?
E a gente fica rezando para que apareça gente de talento, músicos bons, né? Que também tem um pouco de chance de mostrar o seu trabalho. Certo. O Adriano Guimarães, pois é, senhor Hamilton, te escutar me fez muito bem hoje. Obrigado. Suas histórias me ensinam bastante. Abraço, mega fã. Elizabeth Lalo, sempre maravilhoso ouvir Hamilton. O Adriano Guimarães, curti pra caramba o Boogie Woogie. Ele gosta agora do Boogie Woogie. KKK Show, tal. Aí diz assim, Vinícius Bicudo, enciclopédia da música, enriquece nosso conhecimento. Aí o Vinícius está encantado com o Hamilton no teclado. Eu falei, olha, o Hamilton é muito gente boa, muito amigo nosso mesmo, para tocar no pianinho que a gente arrumou para ele. Da próxima vez vai ter um Yamaha aqui, um Steinway que eu vou preparar para ele. Não precisa isso, não. Você não precisa disso, não. Ana Tereza Sintra Galaço diz assim, como é bom ouvir música boa com um dos mestres mais respeitados do Brasil. Parabéns a Milton Godoy pela sua contribuição à música brasileira. Parabéns, Colibri, a Rádio Brasil Atual. Obrigado por nos proporcionar esse deleite. É o meu prazer receber o Hamilton aqui. Muito obrigado, e passar isso para os ouvintes, né? Onde é o show hoje? Vou falar. O show hoje, minha querida, tá perguntando a Elizabeth. O show hoje vai ser no Itaú Cultural, Avenida Paulista, 149, às 8 horas da noite. O Hamilton Godoy vai fazer um tributo ao Zimbo Trio. Ele vai tocar lá com a participação de quem mesmo? Deixa eu falar aqui da rapaziada. Cidiel Vieira, contrabaixo. Edu Ribeiro na bateria. E vai ser um show. Você chega antes para querer, porque chegar às 8 em cima não dá. Tem que chegar antes, que é tudo de graça. Muito legal. Depois, o Hamilton Godoy vai tocar sexta-feira, dia 22. E no dia 24 de março, no Teatro São Pedro, com a Orquestra Jovem Tom Jobim. E vai ter lá o Hamilton e a Léa Freire também tocando flauta, né? Com músicas do Hamilton, do Milton Nascimento, Tom Jobim, Vinícius. Aí arranjos de uma par de gente aqui, o Nelson Aires, o Thiago Costa, Rodrigo Morte e o Felipe Sena. Todo mundo que fez arranjos, e o maestro da Orquestra Tom Jobim, Jovem Tom Jobim, é o Thiago Costa. E tudo isso vai ser no dia 22, sexta-feira, e no dia 24, no domingo, no Teatro São Pedro. Tá vendo? Você pode... E no dia 3 de abril, olha, essa agenda de Hamilton é o homem, pô, é impressionante a atividade. Dia 3 de abril vai tocar no Blue Note. Vai tocar com o trio também, no Blue Note, que vai ser às 8 horas da noite, lá na Avenida Paulista 2073. Blue Note é lá no Conjunto Nacional, a nova casa de jazz e música brasileira que está sendo... É do mundo todo, né? Tem o Blue Note em Nova York. Vocês tocaram já em... Tem Nova York, tem Tóquio, né? Tem em vários lugares do mundo. Tem aí tem no Rio agora e tem Rio, também aqui em São Paulo o Blue Note. Você vai tocar lá, mostrar o som do Hamilton Godoy. É isso aí, viu? Já passei a agenda. O que mais? A Tatiana, tem um show de lançamento também no Blue Note. Acabei de dizer, a Tatiana Pugliese. O pessoal tá ligado aqui. Nossa, acabo de dizer, o pessoal já tá em cima. Música maravilhosa e mágica, diz aqui o Sancerati. Hamilton Godoy, a bênção. Que gostoso. Aí já dei o serviço aqui do show e tudo isso aí, lembrando. Vamos ouvir mais uma do disco? O Hamilton, vamos botar. Se você me permite, claro, pode. Não sei se é muito grande essa faixa aqui, mas a gente pode ouvir. Do Poporri que você fez de Milton Nascimento. Vocês gravaram um disco de Milton Nascimento inteiro? Fizemos um disco inteiro com eles. Zimbo Trio interpreta Milton Nascimento. E o Milton é um dos mais gravados pelo Zimbo Trio, viu? Sempre tem música dele. A faixa é grande. É grande, você toca um pedacinho da faixa só. Vamos tocar o que você quiser e depois a gente vai fazer um giro de notícias. Tá bom, com a fica Fabiana. à vontade. Vamos tocar aí o Poporri, então, do Milton Nascimento. Deixa eu tocar umas 2 músicas, se você achar, para a hora que você quiser. Não, você que manda, você que corta. Não, eu não. Opa! Quem sou eu? Aqui eu não mando nada. Manda sim, você é o nosso querido aqui. Vamos lá, então, o Poporri de Milton Nascimento, começando com Coração Civil, né? Depois o Bola de Meia, Bola de Gude, Conversando no Bar. Acho que a gente já tá. Depois vem uma série de músicas, a gente vai ouvindo, depois a gente faz um pequeno intervalo aqui na hora do ranco com o Hamilton Godoy. Vamos nessa. Eu acho tão legal esse primeiro tocava tudo. Mas vou ter que fazer um giro. Bom, já dei o serviço aqui no pessoal fala aqui. Eu tô vendo, hein? Legal. Onde vai ser o show? Você conhece essa música?
deram, amigo? Opa, essa eu não. Ontem eu tava com os comissários aí que tem. Eu falei, só não tem na panela, né? Eles vêm na banana. Tá aí, tributo ao Zimbo Trio. E vai longe, depois vem Vera Cruz, Paulo e Bebeto e tudo mais, né? É uma seleção das músicas do Milton Nascimento. E aí, o Hamilton, você estava me falando também, só para não esquecer, que o teu disco, esse disco, Tributo ao Zimbo Trio, vai ser lançado fisicamente e vai ser lançado também nas plataformas digitais. Quando? Então, hoje. Hoje é nas plataformas Então, você digitais, vai poder ouvir né? esse disco na íntegra, por isso que eu toquei só para dar um gostinho, né? A gente tá tocando algumas faixas e vai ser lançado nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, todas essas, hoje. E o disco físico sai no dia 3 de abril, Isso, lá no Blue Note. Blue né? Note, é. Lançamento de alguma... da Maritaca? Não, esse que disco, gravadora? esse Tem disco alguma aí é gravadora? uma produção independente É. mesmo, né? Junto com a Trattori aí. Trattori né? distribui. Distribuição. Produção Mas é da Hamilton. Daniela Godoy, minha Dani- filha, claro. né? E aí apoio da família, né? O Hamilton, Apoio cultural, apoio cultural, família porque Godoy. Dona Ana Luísa, que é Certo. minha mulher, É. que me ajuda também nas minhas coisas, todo mundo lá, desembolsando o necessário para podermos fazer o disco, porque assim você faz. Não é brincadeira. Você faz hein? o que você quer, né, pelo menos. É, É. E vocês tiverem tantas gravadoras, mas agora tem que ser produção. Como todo mundo está fazendo produção independente. Você tem que fazer, porque o disco ainda é o cartão de visita Verdade. que você tem, né? Para isso, né? Porque Isso aí. você vai investir um dinheiro que você vai ganhar de outra forma, né? Verdade. Pelo menos você tem a satisfação de fazer um trabalho que te... E você estava falando, depois a gente não teve acesso ainda no visual, da capa, que você procurou também resgatar Então, uma imagem, a parte gráfica Nós tivemos- dos tempos do Zimbo, nós que teve vários discos que foram premiados como Capa de projetos, disco, projetos gráficos, não é? Diga lá. O Decisão que você mostrou aí, Vou esse mostrar o segundo Decisão. disco que tem os bonequinhos, ele ganhou um prêmio internacional, foi na Argentina. Esse aí é o Wesley do Quili, alguns caras importantes que estavam começando a carreira na época. O Olivier Perrois, a esposa dele, também fez discos, capas para nós. Esse pessoal aproveitava a capa dos discos para fazer um trabalho artístico, sabe? Ouviam o disco e depois achavam, retratavam daquela forma, de uma maneira diferente. E minha filha quis resgatar um pouco essa fase também. Então, Também mais uma eu forma gostei, fez uma capa de diferente. tributo ao trabalho do Zimbo Trio também. que é- A gente está mostrando alguns discos do Zimbo Trio aí pelo Facebook, né? Algumas capas de discos do Zimbo Trio que eu tenho aqui. Eu tenho alguns vinis que estão meio... situação meio delicada, estão as capas todas
Então eu estou mostrando que eu tenho de CD, né? Até o nosso querido Marcelo Frois lançou uma caixa, né? Com a época que vocês faziam na RGE, os discos da RGE, né? Ele conseguiu a liberação de 6 discos, né? Que tem da época da RGE, e a Descobertas relançou, né? Em CD e tal, com uma qualidade legal, do jeito que você quiser, e nas lojas ainda tem, né? Esses discos também. E vai ter também no show, no dia 3 de abril, lá no Blue Note, né? E depois já nas plataformas digitais. Como é que você vê? Daqui a pouco você vai responder. Vamos fazer um giro de notícias com a Fabiana Ferraz. Depois vamos comentar um pouquinho da situação hoje da música brasileira e tal, né? Muita coisa aqui com o Hamilton Godoy, que é uma história. Eu só vou lendo aqui a Elizabeth no Facebook. Sinta-se extremamente abraçado musicalmente, mestre e amigo. Minha vida musical também começou em Bauru, no Conservatório das Freiras. Imagina tocar MPB, pergunta ela. Zimbo foi a minha referência e continua sendo, Elizabeth Lalo. Tá? Olha que legal, bacana. Elizabeth. Muito obrigado. Hein? Vamos fazer um giro de notícias com a Fabiana Ferraz. Daqui a pouco a gente volta com a Hamilton Godoy aqui, ao vivo, na hora do Rangô. Pimba! Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. Ninguém mais nem lança aí. Quer ganhar descontos especiais em atrações culturais em São Paulo e no Grande ABC? Curtir shows e aproveitar a gastronomia de bares e restaurantes com preços mais atraentes? Então conheça o Vila Mundo, um portal que reúne o melhor roteiro cultural e oferece cupons para você baixar e utilizar nos estabelecimentos parceiros. Acesse e confira vilamundo.catracalivre.com.br. Vila Mundo, uma iniciativa do Instituto Aqua em parceria com o Catraca Livre. Em março, a Rádio Brasil Atual celebra o Mês da Mulher, na luta pela igualdade de direitos e liberdade. Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Márcia Tiburi, escritora. O desafio das mulheres é o mesmo de sempre: lutar contra o capitalismo, contra o machismo, contra o racismo e, nesse momento do nosso Brasil, lutar também contra o fascismo. Lutar, portanto, pela vida, pelos direitos, pela alegria de viver que nos é tirada diariamente por um projeto de destruição do nosso país. Hoje é dia de luta, hoje é dia de luta, hoje é dia. Em março, a Rádio Brasil Atual celebra o Mês da Mulher, na luta pela igualdade de direitos e liberdade. Toda segunda-feira, a partir das 8 da noite, aqui na Rádio Brasil Atual, você acompanha Circuito MPB. Bastidores da canção, lançamentos, Arquivo Brasil Atual e toda a agenda musical de São Paulo. Circuito MPB, segundas, 8 da noite, ao vivo, aqui na Brasil Atual, 98,9 FM. As músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão. 1h14, hora do giro de notícias da Rádio Brasil Atual. Zuleide Oliveira, do PSL em Minas Gerais, afirma que o atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a chamou pessoalmente para ser uma candidata laranja na eleição de 2018. Candidata a deputada estadual, ela fez essa denúncia junto ao Tribunal Regional Eleitoral Mineiro em 19 de setembro, mas obteve apenas uma resposta protocolar da Justiça Eleitoral. Zuleide disse que a candidatura estava atrelada ao compromisso de que ela deveria devolver ao partido parte do dinheiro público do fundo eleitoral. A candidata é a primeira a implicar diretamente o hoje ministro no esquema de desvio de dinheiro público por meio de candidaturas de laranjas do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Zuleide disse ao jornal Folha de São Paulo que se encontrou com Álvaro Antônio em seu escritório parlamentar em Belo Horizonte em 11 de setembro, na companhia do marido e de um amigo. Procurado pela reportagem, o ministro do Turismo disse que não se lembra da reunião. Movimentos organizados da sociedade civil ocuparão nesta quinta-feira o Shopping Pátio Higienópolis.
O protesto será contra a insistência da direção do shopping em pedir à justiça autorização para que seus seguranças apreendam crianças e adolescentes em situação de rua que circulem pelo local. O pedido já foi negado em primeira instância após decisão da juíza Mônica Arnone, da Vara da Infância e da Juventude, na última semana de fevereiro. Agora os movimentos pedem que o shopping não recorra da sentença. Uma das lideranças do movimento negro em São Paulo, Douglas Belchior, aponta as investidas do shopping como frutos de racismo. Douglas pede que a direção do shopping não recorra, que peça desculpas públicas, que repare economicamente por meio da promoção ou apoio a ações de atendimento e acolhimento a crianças, adolescentes e pessoas em situação de rua na região que cerca o bairro de Higienópolis. O shopping afirmou que o objetivo da ação é evitar que menores em situação de rua circulem pelo estabelecimento, já que são acusados de vandalismo, furtos e outros pequenos delitos. A empresa disse que seu pedido foi mal interpretado como racismo e reitera que repudia veementemente todo tipo de discriminação. E chegou nesta quarta-feira a primeira Vara Civil Federal de São Paulo uma ação popular para que o presidente Jair Bolsonaro apague de sua conta oficial no Twitter o vídeo obsceno gravado durante o carnaval. O presidente, já conhecido por suas tentativas de governança online, ele usou as redes sociais para criticar o carnaval com um vídeo obsceno. E no post, ele disse que não se sentia confortável em mostrar o vídeo, mas deveria expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. E isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Na ação popular, 4 advogados apontam que o presidente tem aproximadamente 3,5 milhões de seguidores no perfil do Twitter e dentre eles, certamente, há crianças e adolescentes. Isso já seria o suficiente para se determinar a sua remoção. Segundo a ação, ao usar suas redes sociais para divulgar este vídeo, o presidente atingiu a moralidade administrativa. Os advogados argumentam ainda que Bolsonaro desestimula o turismo em sua festa mais icônica e conhecida mundialmente, que é o carnaval. E, além disso, a ação considera que o presidente atacou diretamente o patrimônio cultural brasileiro por afirmar que o carnaval virou uma cena dantesca. Hora de agenda cultural, Nelson Calura. O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural. Ancestralidade africana é tema de mostra no Cinesesc. O projeto exibe hoje 4 curtas-metragens nacionais dirigidos por mulheres. Entre os destaques da programação está o filme O Pará de Ossu, Quando Tudo Nasce. A animação conta a história da orixá das águas doces, que no candomblé é Ossum, a deusa da fertilidade que faz tudo nascer e viver. Também será exibido o curta Maré, que acompanha 3 gerações de mulheres num quilombo da Bahia. Após a exibição, acontece um debate com as cineastas Amaranta César, Cristina Amaral e Carla Galo. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos com 1 hora de antecedência. Mostra Mulheres Negras e Cores, hoje às 7h30 da noite no Cinesesc, na Rua Augusta, 2075. E a banda Radinho de Pilha sobe hoje ao palco do Algenia. O repertório do grupo faz um passeio por diferentes ritmos do mundo, com influências da música árabe, africana, samba, rock, blues, tudo isto misturado com composições autorais e releituras de canções tradicionais. Vem cantando, vem dançando com o Radinho de Pilha. Alegria e apreço, revolução vai começar. O grupo, formado por Cleroac, Fernando Boi, Maria Lulu, Tonho Penhasco e Ricardo Cunha, lançou em 2015 o primeiro álbum chamado Combustível. Radinho de Pilha, hoje às 9h da noite no Algenia, na Rua Rui Barbosa, 269, no Bexiga. Nelson Calura, Rádio Brasil Atual. Agora, 1h20. Todos os dias, pela Rádio Brasil Atual, do meio-dia às 2 da tarde, Hora do Rango. Apresentação, Oswaldo Luiz Colibri Vita. Hora do rango, tá na hora do rango, vamos lá. Também tá na hora de voltar. Vamos, daqui a pouco tem que voltar. Tem que voltar pra trabalhar. Hora do rango. Porra, meu, tô com uma
Estamos de volta aqui com o Hamilton Godoy, um prazerzaço recebê-lo aqui. As conversas também fora do ar são tão gostosas como as conversas aqui no ar. Mas o Hamilton, a gente estava falando aqui do CD, né? Você falou que está lançando CD, tem a caixinha que a gente já falou aqui, descobertas, estavam em lançar. Vocês gravaram várias gravadoras e hoje você está independente com o alto patrocínio da própria família, do povo, ajudando, investindo e trabalhando junto com você, né? Que é a Godoy Produções. É isso aí. Certo? E aí a gente estava falando do momento hoje da música. Você começou o primeiro disco, né? Que vocês gravaram, que ano que foi, que você lembra? Comecei a gravar esse final de 63, né? 64 foi o primeiro disco lançado ali pela metade do ano. Teve um disco primeiro que foi o chamado O Fino da Bossa, que esse disco foi um show, mas não tinha nada a ver com o programa, que o programa veio bem depois. O programa pegou esse título depois, né? Com vários artistas que estavam começando a carreira. Foi ali no Teatro Paramount, era show patrocinado pelos estudantes. Este show em particular foi patrocinado pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é ali do Largo São Francisco, até o Horácio Berlink, que era na época o diretor lá, o presidente do centro. Foi como começou, né? A ideia do Fino da Bossa e então, esse título era dele, inclusive. Né? E o Zimbo apareceu com uma música, a Laide Costa apareceu nesse disco, Paulinho Nogueira começando a carreira. Mas era o Fino do Fino ou era Não, o Fino da Bossa. Fino da Bossa, isso é o anterior. Vários artistas, Jorge Ben começando também. Cada um de nós tínhamos uma faixinha no disco. Tá. Entendeu? Esse foi o primeirão. Esse foi o primeirão. Nesse mesmo ano, quer dizer, mais pro final do ano, foi quando o Zimbo lançou o disco dele. Né? Que é o da RGE. O da RGE, aquele o Zimbo Trio número 1, 60 e... Aí é 5 já. 64. 4. Final de 64. Tem aqui. Depois, Se você lembra de alguma faixa que você quer ouvir para lembrar? Zimbo? Vamos ver aqui, a gente tá abrindo aqui. Tem lá. Tem o Zimbo. Zimbo Samba, né? Zimbo Samba. Que é um samba jazz que a gente falava na época. Que a gente Menina tocava, Flor, Garota de Ipanema, Inútil Paisagem, Barquinho Diferente, Birimbau, Consolação, Diz que Fui Por Aí, Sou Sem Paz, Vivo Sonhando, Só Por Amor, Noite e assim por diante. Qual que você quer ouvir? Foi o Consolação aí, que a gente fez um arranjo tão diferente do Consolação. Acho bacana esse arranjo aí. Diferente. Então depois, a gente vai ouvir esse que é um dos primeiros discos do Zimbo, né? Depois você falar um pouquinho como é que você enxerga hoje o mercado da música, que está bem diferente, né? Você hoje já está lançando em plataformas digitais, já está moderno. Democratizou o negócio. Democratizou, o que é bom, o que é ruim. Daqui a pouco você responde, tá bom? Vamos ouvir Consolação.
Que delícia. Hein, amigo, você está ouvindo tanto tempo depois. Faz tempo que você não ouvia essa daí, hein? Nossa! Hein, que delícia, hein? Eu fico pensando assim, nossa, acho que eu não consigo tocar mais essas coisas. Não, como a gente estava falando no começo do programa, a marca do Zimbo, né? E essas variações de ritmos, Incrível, de pulsar, de ao mesmo tempo mudanças. E tem uma Meu- quebrada lá que é inesperada, porque Já quando vai para tudo, né? Aí pega a melodia lá na frente, Nossa. né? vocês eram muito loucos, vamos combinar. A Né? gente gostava de inventar, né? A gente gostava de inventar, né? E é gostoso ouvir também depois de muito tempo, né? O trabalho antigo. Tem outro sabor, né? Mas é sempre gostoso, né? É uma surpresa também, para vez para mim, né? Não conseguia que eu fazia? Não conseguia me comportar, né? Eu tinha que mexer no arranjo. Beleza. E aí, como é que você vê hoje, Hamilton, essas mudanças, né? Vocês começaram no disco, hoje a gente tem que falar vinil, era o LP, né? Hoje a gente tem que falar físico, né? Também. Como é que você vê essa transformação inteira, assim, na indústria musical? Você enxerga o que é bom, o que é ruim, o que você gosta? Houve uma coisa muito boa no sentido de gravação. A gente sofria muito quando a gente entrava num estúdio, passava para aqueles tapes. Eram umas fitas de 7,5 que rodava para depois. E às vezes você ia ouvir o disco, o resultado não era bom. Você não conseguia ouvir, depois do disco pronto, você não conseguia ouvir o mesmo som que você ouvia no estúdio. Né? Você viu aí agora, a gente está ouvindo um disco, foi do primeiro disco do Zimbo. Foi bem gravado. E com a tecnologia de hoje, a bateria soa claro, o baixo soa claro, você viu, né? Quando é bem gravado, o piano soa muito claro. Vocês gravaram, você lembra onde esse primeiro? O RGE, na gravadora RGE. No estúdio da RGE. O senhor Stélio Carlini, que era o gravador, né? Era impressionante como essa tecnologia de hoje, ela ressalta as coisas e faz com que as coisas cheguem até as pessoas com muito mais clareza, né? Então, um trabalho de qualidade, ele passa a ser mais valorizado, né? Você não vai imaginar que esse disco aí foi gravado há 55 anos atrás, né? Olha a qualidade de gravação que tinha. Então, isso melhorou muito. Então, a gente sai com grande chance de o estúdio, quando vai pro produto final, de você ter a qualidade preservada a nível de gravação, né? Coisa boa que eu acho também é que hoje todo mundo pode pegar suas coisas e de alguma forma colocar na internet para que ele seja conhecido, né? Eu sempre parti de um princípio que ninguém nasce conhecido, uma música não nasce conhecida, tudo torna-se conhecido na medida em que você tem a chance de poder levar para até as pessoas, né? Mostrar. Então está muito mais, eu acho, democratizado nesse sentido. De uma forma ou de outra, né, você consegue fazer com que isso aconteça. Né? Tem muita gente... Antes mesmo vocês com o nome que vocês, com a qualidade que vocês já chegaram, prontos, né, para o estúdio e tal, vocês tinham que ser apresentados, que tinha um produtor, a gravadora tinha que aprovar, ir para o estúdio. Isso, mas era uma coisa legal. Eu gostaria de continuar dependente, não independente. Porque você tem alguém que vem e paga para você fazer melhor, o que você gosta, é a melhor coisa para um profissional, né? Mas os tempos são outros. Claro, então, se hoje as gravadoras não investem mais nos artistas como investiam, por que elas não investem? Porque elas não conseguem receber de volta, né? Existe uma carência hoje de prestação, acho que de conta. O sistema não aperfeiçoou a nível que deveria, né? A gente não consegue receber por aquilo que a gente fez. Toca um disco, o sistema é deficiente nesse sentido, eu acho, né? Então você tem que encontrar jeito de ter recurso para poder fazer, sabendo que é a fundo perdido na maioria das vezes, né? É verdade. E você mostra pelo menos... Por exemplo, o Zimbo conseguiu ganhar dinheiro com disco. O Zimbo ganhou mais dinheiro em shows, trabalhando, viajando, fazendo apresentações, né? Mas no começo da nossa carreira, a gente vendia muito disco. A gente era um grupo que se mantinha, gravou o primeiro, o segundo, o terceiro, chegou até digamos que aos 50 discos praticamente, porque os discos anteriores vendiam, então era um negócio para a gravadora fazer disco com a gente, né? Porque... E a música instrumental hoje, como é que você vê? Você é o pioneiro de tudo isso. Eu fico isso. feliz porque eu ainda continuo tocando, eu continuo participando junto com outros músicos, vejo muita gente nova de talento fazendo coisa de qualidade. Eu vou muito por esse lado, sabe, Colibri? Eu acho que as pessoas têm que fazer o esforço que for possível para poder aparecer e mostrar. Então, de vez em quando, você vê uns negros de talento aí tocando, né? Muito bem, com uma facilidade danada, né? Eu já tive aluno assim que teve muito menos problema do que eu
para poder estudar e que, nossa, tem uma carreira maravilhosa. Quais são os alunos lá do clã que passaram o por primeiro, assim, que você a destaca? Eliane Elias. Foi Eliane Elias, um negócio impressionante. Está nos essa Estados menina. Unidos ainda, Tá, né? continua viajando no mundo inteiro, faz excursão todo ano, né? Mas um Ela talento. foi aluna sua especial? Foi. Ela começou a estudar com 13 anos no clã, ficou até os 19 lá, estudando. Quando ela foi embora, ela chegou lá dizendo para os caras o que eles estavam fazendo, da forma dela, né? Impressionante, né? Ela fala até hoje do clã, que foi importante para ela. Legal isso. Mas eu tive outro cara, teve o Felix Wagner, que é um alemão, foi meu aluno. Nunca vi um talento igual esse cara também, né? O Bruno Cardoso, que está aí, que tem um estúdio de gravação, um menino de ouro, isso aí tem um talento. O Cassis, pianista também. Olha, tanta gente, cara. Isso no piano só, fora o Nico Assunção foi meu Nico aluno de Assunção. harmonia, né? Aquele contrabaixista Fantástico. famoso, um cara, infelizmente, que morreu muito cedo. Cláudio Marcondes Celso, guitarrista. O Vitor Bilione foi aluno do clã também, né? É tudo gente que passou por lá. Léa Freire, cara, foi aluna do clã, imagina você. Teco Cardoso. Sabe? Esse pessoal estudou com a gente, tudo se conheceram, alguns se conheceram lá, né? Nós demos muita sorte também de abrir uma escola no momento que tornou-se um centro catalisador, né? Chamou gente que gostava desse tipo de música. Falando nisso, vamos falar que a escola está firme e forte, o clã. Graças vai a Deus. mudar de endereço? Vai mudar falou? de endereço agora em maio, vai para um outro Já endereço. tem o endereço? Você pode dar ou daqui a pouco? Já tem o Chibarás, que vai ser 900, eu não decorei. Daqui a pouco você passa. Mas você vai ouvir uma música. É fácil da gente, não vai ser difícil achar. Vai estar na internet. Vai Clã, tá, escola de música. Centro Livre de aprendizagem musical, né? Nós vamos legal. continuar dando aula lá, né? Professores que estão comigo lá, muita gente há muitos anos, né? Continuam. E o departamento de criança, né? Fizemos até um disco, né? Tem um disco que fez Zimbo e as Crianças, né? Bonito aquele disco também. Enfim, a gente conseguiu fazer uma porção de coisa interessante aí, né? Legal. Agora, aproveitando o piano aqui, esse piano, lá, desculpe mais que uma isso, vez, Colibri? queria que você mostrasse alguma coisa. Quando você vai dar aula, o que você gosta de mostrar para o aluno, assim, para o cara falar, olha, isso aqui era legal você aprender. Não só as coisas do Zimbo, obviamente, tem que ouvir o Zimbo para aprender a tocar piano direito, né? Mas quais as coisas que você fala, você gosta de mostrar? O piano, ele é um instrumento... Então, agora hoje é uma aulinha de 3 minutos com o Hamilton. O piano tem um poder muito grande de você fazer transcrições, por mais que seja uma peça que eu estava mostrando. Pode ser uma sinfonia, pode ser uma fantasia, pode ser uma peça erudita. Você, com o piano, você sintetiza e você consegue colocar no piano e a visão, a linguagem, né, é muito fácil de você absorver. Você tem sempre uma melodia, uma pulsação rítmica e você tem uma harmonia. Tanto faz para standard americano como faz para brasileiro. Se você pegar um standard americano, por exemplo, que seja bonito, você instrumentando bem, ele soa agradável, né? Soou legal, delícia, tá bom, delícia, né? Pode ser um standard, né? Esse foi um piano ao começo da tarde. Tinha o Cair da Tarde de Eldorado, né? Algumas músicas famosas, né?
Você faz isso com música brasileira, você faz isso com música americana, com o que você quiser. Agora, né? por exemplo, a gente fala muito, quando se ouve a bossa nova, foi citada aqui pelos ouvintes e tal, da harmonia que o Tom Jobim fazia, de coisas. Como é que você, quando você está dando aula, você também ressalta? Por exemplo, você pega uma progressão harmônica, né? Vamos supor, Sei Que Vou Te Amar, né? Que é uma música bonita, né? Como você distribui essa música no piano, que de maneira que ela continue bonita, ressaltando o que ele fez, né? Não precisa encher de nota, não. Como é que é? Aterrei. Precisa prestar atenção, senão a gente pega o acostamento, que nem dizia o Chiquinho de Moraes. Daqui a pouco, onde estou, né? Boa metáfora, o acostamento é que o Jobim, o passarinho dele, por exemplo, né? Ele pegou uma música de Vila Lobos, que ele fez... A vida, hein? É lindo, lindo. Eu tô babando aqui, o povo não tá vendo no Facebook, tá vendo que eu tô meio babando aqui na frente do mestre Hamilton Godoy aqui. Lindo, né? Então, essas coisas aí, ó. Essa que a aula do clã hoje, nós tivemos É que você mostra, né, que você tem o piano, você pode fazer muita Agora coisa. tem os músicos que harmonizam de forma maravilhosa, né? Tem gente o próprio que... Djavan, né, que você toca também, Djavan. Eu gosto muito do Djavan. Que tem um balanço, né? O avião que você toca. O avião é muito simples, né? Tem a harmonia dele, assim. O que acontece numa música assim? Você tem chance de poder abrir espaço para solo, né? O solo é muito livre nessa música
Larguei solo para mim e para eles à vontade. Vamos ouvir? Vamos? Então Vocês vamos vão ouvir o pensar, avião. o solo é em cima de uma melodia. Tem hora que o contrabaixista e o baterista fica sozinho, mas eles estão com a melodia na cabeça. Se prestar atenção, você vai ver que eles vão se encontrar lá na frente. Né? Beleza. Então mais uma aula do professor Hamilton Godoy aqui. A gente vai ouvir a música Avião do Djavan. Vamos ouvir nesse disco que está nesse disco.
dele. Hamilton, por isso você escolheu esses dois caras, tocam pra caramba também. Além de você arrasar como sempre, mas ó, Cidiel Vieira, não podemos esquecer esse nome, no baixo, e o Edu Ribeiro na bateria, que legal. E eles tocaram muito bem, né? Eles foram muito felizes nos solos aí. Muito legal. Não são fácil não, cara, tem que ficar marcando aí, senão eu não vou entrar nunca no lugar certo. Não, muito legal, pô. Esse lembra os bons tempos do Zimbo Trio, hein? Verdade. Você conseguiu, por isso você escolheu esses caras, são muito bons, né? Foi. Eles me entusiasmaram muito a fazer isso aí, esse trabalho. E realmente... Músico bom ajuda você Ajuda, cara. Muito legal. Você acaba se entrosando fácil, né? As coisas não ficam nada difíceis, não. É tudo uma curtição mesmo. Mas precisa ter muito talento para fazer isso, né? Não é qualquer um, não. Olha, a gente estava falando sobre a qualidade das músicas, né? O Sancerati, a qualidade das gravações estão ligadas diretamente à qualidade dos músicos? Pergunta o Sancerati. Hamilton, o que você responde? Eu acho que o músico ajuda muito, sabe? Porque o que existe nessa música, que a gente não vê mais hoje, é nuance, né? Eu acho que a música é vida. A vida tem altos e baixos, então a música ela deve ter seus crescendos, seus diminuindos, os seus momentos de explosões, né, de explosão, o seu recatamento também. Então é um pouco disso. Então quando você tem a nuance, você consegue ter uma dimensão diferente, né, do que uma música que fica linear, fica tudo igual, né? E aí você não consegue perceber esses detalhes que um músico consegue tirar, som diferente, você entendeu? A gente estava ouvindo agora o solo do Edu, você vê o equilíbrio que ele tem de tocar em todos os instrumentos, que são várias peças da bateria, né? Então, gravar o Edu não é tão complicado, porque ele é um músico que já tem esse tipo de equilíbrio, entendeu? Então, porque ele acrescenta aqui, se a tecnologia ressalta isso para o bem ou para o mal. Não, a tecnologia não se o cara é meio ruim, também não é. Exatamente, vai mostrar, né? Você fala, o piano não é bom. Ah, mas eu tenho uma boa aparelhagem de som. Pois é, ela vai amplificar o que não é bom, né? Exato. Entendeu? Não vai e ficar atrás o do piano precisa ter um cara bom. Então as coisas se completam, né? Você tem que ter uma equipe mesmo que funciona bem. Tanto a equipe de gravação, de técnica, né? Como o músico que toca. Enfim, tudo tem que funcionar com o tempo. Claro. E na sequência aqui ele perguntou, Hamilton acredita que para chegar a um nível musical do nível do Zimbo Trio, o lance é tocar muito ao vivo ou estudar a teoria de música? Não, o lance é você estudar o seu instrumento. São 3 coisas que eu acho importante. Um pouco mais do que isso, né? Tudo. Olha, uma coisa é aquele trabalho que você faz isolado, que você estuda o seu instrumento, né? Outra coisa é o que você faz com o ensaio, que é onde você participa com outros músicos, porque você vai tocar com outros músicos, é o diálogo. Você vai falar, o outro vai ouvir. Depois ele vai mostrar, vai falar, você vai ouvir. Esse entrosamento, né, essa troca é muito importante. É um estágio diferente daquele que você fica estudando sozinho. E tudo se completa quando você vai para o palco. Quando vai para o palco, é o momento em que você tem aquele frio na barriga, naquele momento em que você ainda tem frio na barriga? Eu ainda sinto presença. Hoje, antes de chegar lá no a gente entra, a hora que você vai é sempre uma responsabilidade, né? Você quer tocar bem, você quer que tudo corra bem, né? Essas 3 coisas, elas acabam explodindo, né? Indo na última delas, que é o momento em que você vai mostrar o seu trabalho final, né? Mas pressupor antes é importante que você tenha que estudar a sua parte, que você tenha que se preparar para esse momento, é onde você ganha confiança para poder chegar lá no palco e tocar e dividir o palco com quem quer que você esteja. Porque também tem o cara que toca solo, então é uma coisa. E quando vai tocar em trio tem que se doar, dividir a bola, ser generoso no arranjo, para lá como você fazia no Zimbo, né? Exatamente. Você tem que ouvir o outro e deixar o outro tocar também, não pode? Isso aí. E a Clotilde Bernal, que sempre participa aqui. Grande Hamilton Godoy nos proporcionou momentos deliciosos. Está nos proporcionando ainda. Gratidão, cara. Obrigado, que é isso. Agora, Hamilton, eu queria saber, qual foi a primeira música que você fez? Sua? Uma música muito tranquila. Que agora eu quero ouvir Hamilton. Chegou o momento, Hamilton. Eu não sabia nem colocar o nome na música, meu irmão ajudou. Balada de um Sonho Meu. Era uma coisa assim, ó.
menos assim. Uma coisa assim. Quantos anos tinha isso aí? Ah, isso daí faz muito tempo. Faz tanto tempo que eu não nem quer- lembro direito. Quer falar? Alguma coisa Você que não saiu. quer falar. É Não, engraçado. mas era né? menino. Tava com Não, piano. não, engraçado. Não, já tinha Zimbutril. Já tinha Zimbo? Já. E um dia Por fui que pro você piano. demorou pra compor assim? Porque eu acho que eu tinha uma concorrência muito desleal em casa. O meu irmão Adilson era um Agora vamos compositor. falar dos Godoy, vamos ele esquecer. é um compositor de mão cheia, né? O Adilson Adilson era Godoy. muito bom, né? É. E eu não sentia aquela facilidade que ele tinha, não. O Adilson tinha muita facilidade para compor. Mesmo você tocando. Agora, tudo- eu gostava de fazer arranjo, eu gostava tá. de pegar, bolar uma introdução, bolar um negócio. Isso eu sempre gostei de fazer. Mexer na harmonia da música, entendeu? Não ficava E preocupado. hoje a com- gente não vai ouvir nenhuma sua lá? Ah, não, hoje não, mas eu tenho muita coisa gravada já. Vamos ouvir uma gravação sua aqui antes da gente encerrar? Vamos. Vamos ouvir o que você quer escolher O que aqui. você que eu tem tenho. aí, Dom? Vamos lá, vamos ver aqui o menu na hora do rango aqui, vamos puxar. Qual disco que você tem? Você Pega tem um aí, autoral aí? Deixa eu ver. Um disco Deixa eu chamado ver. Autoral? Que Vamos ver. Hamilton. Isso é só músicas minhas? Tem aqui, ó, os Hamilton, deixa eu ver. Milton. Espera aqui. Estamos procurando aqui. Tá bom. Você tem o meu com a Léa Freire? O disco com a Léa Tenho, Freire? qual é a freio? Tem, Ah, esse tem, tem esse tem várias. música sua Tem também. bastante, é. Olha, que é Hamilton Godoy e a música de Léa Freire também. Tem uma Não, esse é só a Léa Freire. Só a Léa eu Freire. tocando a música dela. dela. Até tem um disco meu que Deixa eu eu ver. gravei com ela. Que é a Deixa eu ver se tem aqui. Puxa. Maritaca até que lançou, a Léa que lançou. Hamilton Godoy Trio, não. Esse aí tem o Vila Lobos Popular, Hamilton Godoy Léa Freire. A música da Léa Freire. É deve esse, ter- esse tem Hamiltons. Isso, Hamiltons. Esse aí, Isso aí você peraí, tem. por quê? Tem uma música sua aí, não tem? Tem Qual várias. que é? Que você quer? O choro. Põe um choro. Choro? É. Então vamos ouvir o choro. Pimba. Você tocou a primeira e tocou ela. No finalzinho. Vamos pegar música instrumental.
Melhor que isso. Nem dois isso. Eu vou almoçar daqui a pouco. Preciso almoçar. Minha filha vem me pegar. Vai te pegar? Onde você que vai comer? Você que vai ver isso aí. Fala, vamos lá. Ah, você tem que outra coisa pra comer. Isso aqui não. Tá bom? Bom, de repente a gente vai comer numa marada aqui, né? Do lado aqui. Tá aí o Choro, do disco do Hamilton Godoy com a Léa Freire. A música do Hamilton Godoy. Choro. Aliás, eu não posso esquecer de mencionar, né, o Hamilton, o seu jeito sempre generoso, né? Quando eu estava lá no Clube do Choro, trabalhando nos registros, nas produções, e eu me lembro quando o nosso querido e saudoso Benjamin Silva Araújo, maestro, que era presidente do clube lá, e ele inscreveu uma música lá chamada Choro Cromático, que é uma música dificílima de tocar. Aí eu falei, pô, mas quem que vai tocar essa música, maestro? Ele falou, só tem um cara, é Hamilton Godoy que vai tocar essa. E é uma música louca, né? Um choro bastante inovador para a época, né? Sim, era assim. E você foi muito generoso de tocar, né? E eu agradeço também o Zimbo Trio na época também, que tocou nas festas do Clube de Choro, nos shows que a gente tinha, isso em 76, 77 até 79, com o nome do Zimbo Trio, e ainda tocar lá pra gente na boa, para ajudar o choro, né? Por isso que eu tô lembrando do choro, eu tô dando o gancho aí pro Clube do Choro, né? Com o Benjamin Silva Araújo, você tocando Choro Cromático no Festival da Bandeirantes. Foi. Não é? A música dele foi classificada e precisava de um intérprete, né? É. Nós fomos nós, né? E ele falou que era só você, que aliás nem ele sabia tocar a música dele. Era meio complicada, cara. Complicado. Tudo na escala cromática? Ele fez um choro diferente. O que é a escala cromática? Cromática é uma sucessão de notas, né? Por exemplo, aqui, ó. Essa é uma escala natural, ó. Quando você fala cromática, as pretinhas. É uma depois da outra. Ah, junto as pretinhas com as pretinhas. Essa é a cromática, né? Certo. Passa por todos os sons. E ele né? fez um choro. Ele fez um choro, então muito louco. Eu preciso pegar a partitura, estudar tudo outra vez, porque não dá para tocar assim. Não, mas lembro foi mais. muito legal. Eu estou só registrando, porque como eu vi o choro que você fez, né? Registrando a presença do Zimbo Trio no Clube do Choro naqueles momentos de 77 a 79 e particularmente nesse meio período, né? Do Benjamin Silva Araújo. Cara, de legal, saudosa memória, o maestro, que você teve a generosidade de pegar a música dele, estudar, né? Complicada e tal, e apresentar maravilhosamente lá. Tava sobrando uma vaga para intérprete, eu aproveitei. Tá em todas, né? Que beleza, Milton. Você também em atividade, é importante, né? Os músicos brasileiros que têm a sua trajetória continuar trabalhando, gravando, fazendo show e tudo mais. Eu acho que é uma coisa maravilhosa. Isso aí. Não é? Muito bom. E o pessoal aqui participando, depois eu vou passar para você todos os recados aqui, né? Obrigado. Até uma rolinha aqui falando também, que sempre participa, falando de você, que hoje o programa estava luxuoso, com Hamilton Godoy é genial, saudades, do Zimbo Trio e tudo mais. Ó, vai lá então, Thelma, ó, é o seguinte, show é hoje, 20 horas, no Itaú Cultural, Avenida Paulista, 149, que é o Itaú Cultural, aqui pertinho da Rádio Brasil Atual. A partir das 8 horas. Aí o Hamilton vai tocar
com o Cidiel Vieira, toca pra caramba também, e com o Edu Ribeiro na bateria. Cidiel no baixo acústico e o Edu Ribeiro na bateria. Eles vão tocar o álbum, né? O tributo ao Zimbo Trio, algumas faixas. Não sei se vai dar pra tocar tudo, né? Vamos ver. Hamilton, vai ver no tempo lá. Depois tem o show, que eu tô lembrando aqui, 22, 24, sexta e domingo, no Teatro São Pedro, Orquestra Jovem Tom Jobim, com o maestro Tiago Costa, vários arranjos, Nelson Aires, Tiago Costa e tudo mais, a turma toda. E a participação, que a gente acabou de ouvir, de Léa Freire, que vai estar com você lá também. Tá. E músicas do próprio Hamilton, talvez o Choro você vai tocar, não sei. Tá no programa. Tá vendo? Eu descobri. Né? Orquestra. Chutei e acertei. Acertou na mosca. Milton Nascimento, Tom Jobim e Isso. tudo mais, não é? Essa é a programação. E no dia 3 de abril, já me esclareceram aqui, são 2 shows no Blue Note, na verdade. Um às 8 horas e o outro mais tarde. Isso. Não é? Lá na Casa do Jazz e da Música Brasileira, Avenida Paulista 2073, o Blue Note, o show do dia 3 de abril. Tá aí a agenda do Hamilton Godoy. E também, se quiser entrar em contato, né, no Facebook, pelas redes sociais, você não lida muito com isso, mas tem quem lide para você. Tem, o pessoal e lá, através do clã também. E eu vou dar o endereço, essa é a nova sede do clã, né? Que é a nova sede. Não, essa é a onde nós estamos ainda. ainda. Ainda vão mudar. Ainda então vou dar a antiga, né? Da antiga, como é que chama? Avenida Agami 333. Isso. Que atravessa lá da República do Líbano. Isso. E depois, quando mudar, a gente põe. Vai estar. A gente não, né? Alguém. Aí vai ficar sabendo. Pelo clã, pela internet e tudo mais. Hamilton, muito obrigado. Deixa eu ler aqui mais uma aqui, Marcelo. Tem todo mundo aqui falando. Hamilton, um abraço, saudações aqui, todo mundo curtindo a tua participação. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui. Você é muito querido, não é? O Zimbo Trio é uma história da música brasileira e você particularmente também é a história da música brasileira. Hoje aprendemos muito mais da música instrumental com você aqui com a gente. Foi um prazerzaço, viu, Hamilton? Você Colibri, da eu que casa agradeço aqui. de coração. Você tem sido muito bacana. Você fala generoso, tem sido comigo assim. Foi com o Zimbo assim. Eu gostaria que continuássemos assim, né? Vamos continuar, porque, se Deus quiser. Essas são as coisas boas da vida, né? São as amizades Isso que a gente tem, né? E o espaço da música instrumental, que a gente tem que abrir na rádio, né, Hamilton? Muito Hoje legal. não tem, O que você fez hoje aqui, poucas vezes na minha vida profissional eu vi. Tem um espaço tão grande desse, assim, a gente ser recebido tão bem, com tanto carinho, com tanto amor, sabe? Com tanta satisfação. Muito obrigado de coração, em meu nome, em nome da família, de todo mundo que se empenha para que eu continue no palco ainda tocando. Não, e tá firme e forte, é isso que é importante, Hamilton. Muito obrigado a você. E vamos terminar com o Arrastão, que também é um outro arranjo, o Zimbo emblemático, né, daqueles tempos de fino da bossa, que esse arranjo do Arrastão que você manteve. Isso, com o Edu tocando maletes, como o Rubinho fazia no começo. Né? Exato. Maletes, que é a baqueta que tem um feltrinho. E o nosso amigo Cidiel lá segurando as petecas. Valeu, vamos terminar com o Arrastão. Valeu, Hamilton. Um abração. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau.